somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. No Master, sua mãe fica super presenteada. Aqui você encontra tudo e concorre a cartões presente de R$500. E no Bazar, tudo em até 10 vezes no cartão. Tá no Master? Tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed te dá uma mãozinha com os planos de saúde mais acessíveis que você pode ter. Então, para informações, ligue no 3520-6100. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que causa bastante polêmica, um tema de saúde importantíssimo ser falado, que é sobre a violência da criança, principalmente neste momento de pandemia, onde as famílias acabam ficando mais em casa, onde as pessoas perdem muitas vezes o seu equilíbrio, o seu bom senso e a sua maneira de conviver em família. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga e presidente do Condicai Erechim, a Adriana Secchi, e também a assistente social Cristiane Rodrigues. Adriana, bem-vinda no nosso programa mais uma vez, que a gente convida e você atende o nosso convite prontamente. Eu que agradeço o convite de estar falando sobre esse tema importante e nós esperamos, junto com a Cris, contribuir para auxiliar as pessoas a entender melhor esse momento e a lidar melhor com ele. E quero parabenizar a TV e você, Sandra, por escolher esse tema e abordar esse tema. Que é vital neste momento, né? Essa geração de crianças e adolescentes que estão em casa são o futuro. E não há uma perspectiva boa se nós não trabalharmos sobre isso. Com certeza. Cristiane, é um momento difícil para todas as pessoas, mas para as crianças que não entendem muitas vezes a atitude dos pais é muito mais difícil. Sim. A gente tem enfrentado, na atualidade, a privação, né, do ir e vir. As crianças estão passando muito mais tempo no interior de suas residências e, infelizmente, é o espaço que a gente tem como maior violador, né? Então, assim, para nós hoje, enquanto política pública, enquanto trabalho social, a gente vem se deparando com inúmeras violações de direitos. As pessoas têm a tendência a achar que a violência sexual é a única e maior das violências, mas infelizmente não. A humilhação, a agressão física, tudo isso traz resultados e impacta na vida do indivíduo. Essas crianças que crescem na medida em que elas vão sendo humilhadas, coagidas, que elas vão ficando enclausuradas, isso tudo vai refletir, a Adri como psicóloga sabe bem sobre isso, isso reflete na nossa sociedade. Com certeza. Adriana, nos últimos dias aconteceu um caso em Erechim que chocou a todos nós. Porém, conversando com diversas pessoas, cada um com a sua opinião sobre esse caso de violência infantil,
Eu me surpreendi com a resposta de algumas pessoas me dizendo que não é o único caso que acontece em Erechim. É um ponto polêmico que nós estamos tocando, mas é importante falar. Esse foi exposto, mas acontece em outros casos? Acontecem sim, Sandra. Nós tivemos um aumento exponencial do número de violência e de situações de violência envolvendo crianças e adolescentes. E no meio em que a gente trabalha e convive e frequenta, a gente já está se preparando para que, no retorno às aulas, que é o espaço onde geralmente a criança se expõe, se abre, conta, nós tenhamos uma explosão de denúncias. Tá? Nós temos tido muitos casos, um aumento significativo de casos de abuso sexual, de estupro, de violência contra a criança, de violência contra a mulher, de violência contra o idoso. Tá? Então não é uma surpresa para nós que trabalhamos nesse meio essa situação. Este foi um caso que veio a público, mas existem inúmeros outros que não têm vindo a público e que são igualmente tão mais graves, que envolvem um grau de violência ainda maior, com questões físicas e inclusive de incapacidade da vítima, né? Então, isso é uma coisa que tem nos preocupado e nós temos buscado trabalhar com os meios, com a rede de proteção, essa situação, mas nós temos que nos preparar. Infelizmente, a pandemia, ela não trouxe só a questão do vírus, ela nos trouxe outras coisas com elas. Nós não estávamos preparados, não estávamos preparados para uma pandemia, mas a violência sempre existiu e a rede de proteção, ela existe também, mas a demanda é maior do que era antes. Então, não se trata de defender volta às aulas porque os pais não têm onde deixar os filhos para serem cuidados. Não é isso. Não é essa situação. O isolamento da criança e do adolescente, ele traz outras coisas junto, né? O isolamento, ele faz com que a criança e o adolescente desenvolva crises de ansiedade. O isolamento social é prejudicial nessa fase da infância, né? Você imagina uma criança de 4 anos que está há 1 ano e pouco sem conviver com outras crianças da mesma idade, né? Então, a gente entende e a gente considera o risco de todas essas situações, mas encontrarmos uma maneira de que as crianças retornem para a escola de forma segura é neste momento fundamental, né? A saúde mental da nossa infância, ela está seriamente em risco. Então, não é mais possível mantermos essa situação. Há que se ter um trabalho em conjunto, uma colaboração de todos muito grande, mas nós precisamos pensar nisso, porque nós já estamos assim, você imagina uma criança que tem 4 anos e que está há 1 ano, longe da convivência social. Quanto % da vida dela, ela já deixou de conviver com os outros, né? Então, os adolescentes, que é uma fase muito difícil da adolescência, isolados o tempo inteiro no computador, né? Celular. Então, nós passamos muitos anos da nossa vida e do trabalho e dos estudos dizendo que os pais deveriam limitar o uso do celular, o uso da internet, o uso da TV e buscar. E agora, nós estamos como? Nós estamos somente com isso, né? E nós já sabíamos que isso não era benéfico, sim, e agora tivemos que nos utilizar disso, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Acho que é fundamental que as autoridades, nesse momento, invistam em vacinação para os professores, para que as aulas possam ser retomadas e para que as crianças e adolescentes retomem as suas rotinas que eram saudáveis e que agora não são mais. Verdade. O álcool tem sido um grande problema dentro das famílias, porque as pessoas ficam mais tempo em casa, às vezes sem uma ocupação, e acabam bebendo. Uhum. Pai, mãe brigando dentro de casa, os filhos presenciando tudo isso. Quando chegam os casos para vocês,
de que forma é trabalhada a família? A matricialidade familiar é o ponto do nosso trabalho enquanto assistente social. O que a gente vem percebendo é que a bebida, ela explica muito das violências, mas ela não justifica. Nós estamos vivendo numa sociedade que, infelizmente, vem crescendo com um conceito de impunidade. Então, quando a gente fala em impunidade, a gente empodera as pessoas que têm qualquer tipo de transtorno, de má conduta, e esse indivíduo se torna um agressor com potencial elevado. A questão que nós vivemos agora aqui em Erechim há poucos dias traz uma reflexão importante para a nossa comunidade. Essa família não apresenta vulnerabilidade econômica, né? Que a sociedade tem a vasta impressão de que a violência sexual acontece única e exclusivamente em famílias pauperizadas, o que não é verdade. As famílias com estrutura, as famílias com residência própria, essas também sofrem violência. Aquelas famílias no interior, né, onde a violência é velada, porque a comunicação entre a comunidade é muito restrita, as pessoas estão focadas muito no trabalho, acaba que hoje, quando a gente se depara com um adulto com conflito emocional ou conflito com a lei, no histórico dela, na história pregressa dela, ela vivenciou o abuso quando criança. Então, a gente precisa ampliar nossa visão quanto a isso. A questão dos vizinhos, né, que a gente sempre ouve muito, mas eles são assim, eles sempre gritaram, eles criaram os filhos deles nos gritos, a mulher é agredida, mas a gente não se envolve. Isso, a comunidade tem que romper com esse silêncio, porque esse silêncio mata. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ir explicando e acessando os órgãos de proteção para que eles sejam validados. Nenhuma criança merece e deve ser agredida. E na nossa lei, infelizmente, quando uma criança é agredida, ela perde tudo, porque geralmente é ela que precisa sair de casa. É ela que tem que largar a vida dela e se retirar, não é o agressor. Então, assim, o abuso sexual deixa marcas para sempre na vida da pessoa. E ela ainda tem que ser retirada da comunidade, da sua casa, do seu convívio. Então, a violação de direito não é apenas no toque, ela vai para muito além disso. O que leva um agressor a cometer um ato tão brutal desses que é bater numa criança? Tudo bem, eu apanhei quando era criança, você provavelmente apanhou, e assim, fazia parte da nossa vida apanhar. Muitas vezes a gente merecia, hoje eu vejo que a gente merecia apanhar. Mas e as crianças de hoje, elas merecem apanhar? Na verdade, eu sempre parto do princípio assim, eu fui uma criança que trabalhei, né? Então lá seria considerado trabalho infantil. E eu sempre digo, gente, se eu sou o que eu sou hoje, não é porque o pai e a mãe me obrigaram a trabalhar. Apesar de eu me dei bem, eu fui uma boa cidadã, mas não era questão de me fazer trabalhar, era a forma como eles nos educavam, com respeito, nós respeitávamos o pai e a mãe, nós sabíamos os limites, nós sabíamos o que podia e não podia. Durante um tempo eu vejo que a sociedade que se livrar daquela forma que considerava rigorosa, né, para educar os filhos. E nós nos tornamos permissivos. Nós nos tornamos permissivos ao ponto de uma criança de 3 anos escolher o que quer, né? E aí nós nos perdemos. Nós nos perdemos. Agora, resgatar isso e fazer com que a gente consiga lidar com a nossa infância sem puni-los de forma agressiva é o nosso grande problema. Por quê? Porque nós adultos, a grande parte deles não tem este hábito, não tem esta capacidade de agir de forma coerente. Então, no primeiro problema, agride, passa para agressão. Basta você ver
que eu até escrevi sobre isso no meu perfil do Facebook, que as pessoas exigem, logo partem para punição, né? Então, não sei o motivo pelo qual a pessoa puniu o adolescente, mas eu vou punir a pessoa. E como que eu faço isso? Eu exijo pena de morte, prisão perpétua, eu exijo todas essas coisas, mas quem vai fazer essas coisas? Quem vai aplicar esta pena? Quem vai fazer isso? Eu não vou fazer isso, porque eu não vou apertar o gatilho, eu não vou matar ninguém, eu não vou ficar com esse pecado. Então eu passo esse pecado para quem? Para alguém, para a polícia, alguém tem que fazer por mim aquilo que eu quero que seja feito, mas eu não tenho coragem de fazer, né? Sim. Então eu não quero esse pecado para mim, eu passo esse pecado para outro. O que nós estamos fazendo? Agindo de forma violenta, como foi a violência. Até a forma como as pessoas passaram a cobrar da própria rede. A atuação foi violenta. Foi violenta, se você lê os comentários, as pessoas agiram violentamente a algo que havia sido violento, né? Então, a grande questão da sociedade hoje é nós nos encontrarmos, para encontrar esse meio termo que a gente perdeu, tá? Eu concordo que muitas coisas na infância, na minha infância, poderiam ter sido diferentes. Eu poderia ter tido mais liberdade, eu poderia ter me manifestado de forma, não sei. A gente tinha tudo que a gente precisava. A gente tinha um cuidado, mas a gente não tinha muita mordomia, não. E a gente não podia falar o que a gente queria. Hoje, se você, dependendo do que você falar para uma criança, para um próprio filho, você não pode falar. Então, eu não posso dizer não nunca. Pode. Eu sempre falo quando eu converso com pais assim, ó. Dizer não não é pecado, tá? Dizer não não é violento. É melhor você dizer não do que lá na frente você não ter mais domínio nenhum. Mas aí o que acontece? Não é todas as pessoas que conseguem, porque educar filho dá trabalho. Educar uma criança dá muito trabalho. Então você ser permissivo dá menos trabalho. Mas as consequências são piores, né? Mas para isso as pessoas precisam aprender a conhecer os seus limites e não agir de forma violenta. Mas se você for olhar um todo, você vê. O adulto agiu de forma violenta com a criança e adolescente e os adultos agiram de forma violenta com o adulto que começou. Então, é um ciclo que não termina porque as pessoas não conseguem romper com isso, né? É muito bonito para algumas pessoas quando ocorre uma situação dessa, falar da entrevista, da opinião, né? Os vizinhos se manifestam, porque eu sempre vi, porque isso já acontecia. Onde que vocês estavam antes? Pois é, onde vocês estavam antes que, né? Então as coisas só tomam esta proporção quando elas aparecem na imprensa. Infelizmente. Mas isso não acontece só nesses casos, isso acontece todo dia. Muitas pessoas se omitem. Acontece muito, Sandra, as pessoas criticam bastante os órgãos de proteção, polícia, conselho tutelar, assistência social, todo mundo. Mas assim, por que quando tem um casal discutindo, vocês ligam para denunciar que fulano e beltrano estão brigando, né? Mas se eles der uns berros com os filhos, vocês não falam nada. Briga de comadre, ligam para denunciar. Mas se for uma coisa importante, que vê uma mulher apanhando, não fala nada. Ninguém se mete. Então, a sociedade precisa refletir em relação a isso. E o que é violência e o que é limite. Adriana, só um parênteses. Nós vamos falar sobre violência e limite no próximo bloco. A gente vai para um intervalo comercial e já retorna. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece.
com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa tem um oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica tem os melhores equipamentos disponíveis no mercado. E para cuidar da sua alimentação, o Master está aí com diversas promoções e vários produtos saudáveis, produtos de boa procedência que você pode incluir na sua alimentação. Adriana, é justamente essa questão aí que você estava falando, de limite, de enxergar as coisas e denunciar no momento exato em que as pessoas se omitem. Por exemplo, as mulheres se omitem quando o seu companheiro agride um filho. E a gente tem visto isso na mídia, naquele caso que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente viu aqui na nossa cidade, a gente já viu em outros casos que tiveram repercussão mundial, inclusive. Por quê? É muito difícil você dizer o porquê. Por que a Adriana, no momento que viu o filho ser agredido, não denunciou? Cada caso, porque a violência contra a mulher é uma coisa bastante impregnada na nossa sociedade também, né? Em razão de que a mulher é tratada como uma coitadinha, que não sabe se defender, que não pode se empoderar, que você vê muito poucas mulheres reagindo contra o seu agressor, né? Porque durante muito tempo nós também fomos relegadas ao papel de vítimas que não reagem. Eu costumo dizer para as mulheres assim, ó, eu não posso comprar uma arma porque eu não sei atirar e tal. Olha, eu também não sabia cozinhar, aprendi, né? Do mesmo jeito que você compra uma cozinha em 24 vezes, vai lá e aprende a se defender também. Não precisa ser só através de uma arma. Você pode fazer tantas outras coisas, né? Que você pode utilizar para... Mas nós, mulheres, temos que sair dessa condição de eternas vítimas coitadinhas que não sabemos nos defender. Nós sabemos nos defender e nós temos que nos defender sim. Aí quando nós temos nossos filhos e eles sofrem violência, nós somos capazes de defendê-los também. Muitas dessas mulheres não é porque elas amam mais o companheiro do que os filhos. Não é isso. Só quem está no dia a dia lidando com isso sabe. Muitas dessas mulheres, elas têm um comportamento e um perfil tão dependente desta violência que elas se tornam reféns disso. Tá lá com o cara porque gosta de apanhar. Não é isso. Se tu apanha do teu marido, vamos criar uma situação hipotética. Cris, me ajuda. A mulher apanha do marido, tem 3 filhos, trabalha fora, ganha um salário de 1.300, que é a média por mês, mais o do marido. Eles conseguem ter uma casa, pagar a prestaçãozinha da casa ou talvez seu aluguel. Mas eu vou largar ele. E eu quero ficar com meus 3 filhos. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Aonde que eu vou ficar com os meus 3 filhos? Né? Como que eu vou me proteger se eu não tenho como? Eu não tenho renda, né? Então é fácil para quem está do outro lado dizer, ela fica nessa situação porque ela quer. Não é porque ela quer, tem muitas coisas envolvidas nisso.
Você dá suporte para alguém que sofre violência há muito tempo, não é só você se oferecer, eu tô aqui, tá, mas ela precisa de comida, de roupa, de casa, ela precisa proteger os... Como que ela faz isso? Então, para quem não está sofrendo isso, questionar e criticar e condenar é mais fácil. Mas quando você trabalha com essa demanda, quando você trabalha com essas pessoas, com essas mulheres, você percebe que é muito difícil reagir a isso. É verdade. É muito difícil reagir a isso, né? E aí as pessoas ficam naquela situação de sempre acusar e condenar. Você vê as mulheres acusando e condenando as próprias mulheres. É verdade. Cristiane, uma família totalmente desestruturada, com violência, com uso de álcool, com uso de drogas muitas vezes, é possível, através de um trabalho focado, melhorar essa família e que essa família permaneça com os seus filhos e com uma educação digna que toda criança merece? É possível sim, Sandra, e é nessa perspectiva que a gente trabalha sempre. Assim como a violência se aprende, o amor também. Então a gente trabalha sempre para reforçar vínculos, articulado com a rede. A questão do alcoolismo adentra a saúde, né? Adentra o fator principal, que é a renda. A família ali, alguém ali está doente, se não todos, alguns. Então a gente sempre trabalha com perspectivas de médio e longo prazo, faz um acompanhamento sistemado daquela família e encaminhamentos para a rede de proteção, para a saúde, para a educação. A educação também tem um olhar todo voltado para essa família e a gente pode dizer que nos municípios menores é muito mais fácil de se trabalhar em rede. Então, assim, a gente acredita muito que é possível e a gente tem que investir, as pessoas têm que falar e acreditar que o alcoolismo tem tratamento, a drogadição tem tratamento, existe tratamento psicológico e psíquico para as pessoas que estão com transtorno. A violência contra a mulher, ela acaba acarretando, né, Adri, em muitas questões emocionais e psíquicas e isso impacta diretamente na autoestima da mulher, assim como impacta na autoestima do núcleo familiar. Então, se aquela mãe é agredida e ela sobrevive, automaticamente ela se torna um exemplo para os seus filhos de que apanhar nem sempre mata. De que ter o seu direito violado não significa que eu não vou suportar. E a gente cresce com uma sociedade que acha que pode suportar tudo. Nós não nascemos para suportar. Nós nascemos para ser felizes, para ser respeitados e para respeitar as pessoas. É nessa perspectiva que a gente trabalha enquanto trabalhadores do SUAS, das políticas públicas voltadas para garantia de direito. E a gente deve sim falar sobre a violência, falar sobre as violações, tanto no âmbito escolar como comunitário. As igrejas também têm esse papel, né, como agentes transformadores. Todo e qualquer espaço de convívio é passivo de transformação, tanto individual quanto coletivo. Com essa facilidade que nós temos hoje também de rede social, de contato com inúmeras pessoas que às vezes a gente nem sabe quem é, e os pais saindo para trabalhar, também abriu um leque aí de violência cibernética, que muitas crianças também são violadas dessa forma. Exatamente. É uma grande preocupação em relação a isso, porque o mundo perfeito e ideal era o papai e a mamãe trabalham fora, ou um deles trabalha fora, um fica em casa dando atenção para os filhos, ou tem uma pessoa responsável, mas o mundo real não é assim. No mundo real, os pais precisam ir trabalhar para manter a família, manter a casa, manter a renda, manter a estrutura, e os filhos permanecem em casa sozinhos, na rede social, com aulas online, com tudo isso, e aí eles estão sim suscetíveis e estão à mercê
dessas outras violências cibernéticas, né? Então, posta um vídeo, compartilha, em questão de minutos, o mundo inteiro fica sabendo, né? Tá acessível para trabalhar com as pessoas. E aí eu te digo assim, nós queremos convencer as nossas crianças e adolescentes que elas não devem fazer isso. Como? Como se são os adultos os primeiros a fazer isso. Então, nós que deveríamos dar o exemplo, nós utilizamos isso até como uma forma de aparecer para a sociedade de que a gente está fazendo alguma coisa. Mas nós não dissemos que não é para fazer isso. E nós continuamos a fazer isso. Então, os nossas crianças, os nossos adolescentes, eles estão em casa. Os pais têm que ter controle. Eu falo da minha experiência. Eu tenho 2 filhas adolescentes. E eu jogo limpo com elas. E eu espero que elas tenham me ouvido. Mas eu não posso ficar em casa o dia todo, né? Então eu confio nos exemplos que eu dei. Eu confio nas orientações que eu passei. E eu tentei ser justa, firme, não usando da violência. Eu não considero que os meus pais foram violentos comigo, eles eram extremamente rigorosos, né? Mas eu, da minha mãe, tomei uns tapas. Meu pai nunca me encostou a mão, né? Mas ele me olhava e eu já sabia, né? Mas era uma criação de forma diferenciada. Mas eu também tenho que entender que hoje eu não olho mais para as minhas filhas. Eu preciso dialogar. E eu tenho que ter argumentos. Quando eu digo não, eu tenho que ter argumentos. Não posso simplesmente dizer não porque eu não quero, né? Então, ter argumentos, e eu entendo, como mãe, que para algumas famílias é muito difícil, porque elas não têm esta estrutura, esta capacidade. Porque a rede, embora ofereça tudo isso, também não é toda a família que quer, né? E aí você não pode pegar pelos cabelos a família e levar lá para o CRAS, para o CRES, para o Conselho Tutelar ou para qualquer outro órgão que atenda. Infelizmente as leis não permitem muitas vezes, Não permitem. A pessoa também tem o direito de fazer sua escolha e ela às vezes faz a escolha errada. Então essa situação que nós vivemos de encontrar o equilíbrio entre o limite e o descontrole total é que vai ser o nosso foco daqui para frente, né? Nós fomos sugados para dentro de uma situação que não existia. A minha geração não passou por uma pandemia. A minha mãe de 85 anos passou por várias desgraças no mundo. Mas eu não passei por isso, né? Para nós tudo é novo. Para nós tudo é novo e nós precisamos aprender com isso. Mas nós temos que ter em mente que o nosso aprendizado, ele não pode ser dessa forma violenta como a sociedade tem pregado, tá? Porque nas próprias redes sociais, nós não temos uma rede social nós temos um tribunal, onde tudo se julga, tudo se acusa e tudo se determina uma pena. Mas o caminho não é esse. É verdade. Muito bem, e assim nós apresentamos o nosso programa Viver com Saúde. Eu agradeço a presença da Cristiane e também da Adriana aqui no programa, falando desse assunto que teríamos muito mais ainda o que colocar sobre a violência doméstica, a violência contra a criança. Mas é um assunto que você em casa deve refletir, ao invés de tomar uma atitude que possa causar um trauma no seu filho, na sua esposa, no seu esposo. Abra espaço para o diálogo, ainda é a melhor ferramenta que a gente tem. Não custa nada sentar com a nossa família, conversar, sem brigas, sem violência, entendendo a particularidade de cada um. Boa noite.
Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. No Master, sua mãe fica super presenteada. Aqui você encontra tudo e concorre a cartões presente de R$500. E no Bazar, tudo em até 10 vezes no cartão. Tá no Master? Tá em casa. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.